Abram a Bíblia comigo em Malaquias, capítulo 3, a partir do verso 1 ao versículo 6. Quero compartilhar com os irmãos algo muito importante, porque aqui, depois de Deus repreender nos primeiros capítulos os sacerdotes e o culto que os sacerdotes estavam oferecendo, porque eles estavam oferecendo animais defeituosos, eles estavam ensinando o povo errado. Depois da gente ver o culto que estava sendo oferecido, a profanação da aliança, o questionamento do povo em relação ao amor de Deus, os casamentos mistos que estava havendo, e principalmente o fato de Deus não estar dando mais atenção ao povo de Israel. E aí a gente chega aqui em Malaquias capítulo 3, eu vou pregar hoje só até o verso 6, diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi, os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade, como nos primeiros anos. Virei até vocês para juízo. Terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsidade, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas, os órfãos, aqueles que torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Feche os olhos mais um instante. Pai, graças eu te dou mais uma vez nesta noite. Senhor, fala conosco, Deus, abre o nosso entendimento. Fala, Senhor, ao nosso coração nessa noite, para louvor do teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. O que enche o nosso coração de esperança e o que nos faz ver o grande amor de Deus é que quando nós lemos o Antigo Testamento, a gente vê muitas vezes Deus repreendendo o povo, Deus dizendo que vai destruir o povo, Deus falando que vai punir o povo por causa da infidelidade, por causa da idolatria, mas chega um determinado momento do texto que Deus promete a renovação, a restauração, que Deus promete o conserto. E aqui no livro de Malaquias, onde nós temos trabalhado aqui o culto a Deus, a gente vê sentenças de Deus, primeiro contra os sacerdotes, depois contra o povo, né? O castigo dos sacerdotes, a advertência à infidelidade, aos casamentos mistos. E de repente, no capítulo 3, no versículo 1, a gente vê o anúncio de um mensageiro. A gente vê uma promessa, uma profecia que se cumpriria 400 anos depois que esse livro foi escrito. Porque aqui no versículo 1 diz assim: Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. A gente percebe que de repente surge no meio de um texto onde Deus está corrigindo o povo uma profecia a respeito do futuro. Deus iria enviar o mensageiro. Aqui em Malaquias, o texto é claro, ele está fazendo uma referência a João Batista, que 400 anos depois iria nascer para preparar o caminho para a vinda de Cristo Jesus. Mateus 11:10 diz assim: Este é aquele de quem está escrito: Estou enviando à sua frente o meu mensageiro, que preparará o teu caminho diante de ti. A gente vê a confirmação no texto de Mateus, que o que está escrito aqui em Malaquias se refere a João Batista, que viria à frente para preparar o caminho da vinda do Messias. Viria no tempo certo. Viria anunciar, olha aqui que diz:
De repente, o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor. Então o texto é claro, dizendo, olha, ele vai preparar o caminho para que Jesus venha. Jesus é o anjo da aliança. Jesus é a nova aliança no sangue de Jesus. O Novo Testamento traz a vinda do Messias. É a revelação do mistério contido no Antigo Testamento. É a revelação daquilo que é esperado pelo povo, que é a vinda do Filho de Deus. Ele é a nova aliança. Ele diz isso em Mateus 26, 28. Por isso, é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Então, a gente vê 400 anos antes a preparação, o anúncio do que aconteceria no futuro. E é importante destacar que após o livro de Malaquias, a gente considera um tempo de silêncio de Deus, porque por 400 anos houve silêncio até a manifestação de João Batista. Então Deus, ele manifesta aqui uma profecia importante, ele manifesta que ele vai cumprir um grande acontecimento, porque o Messias era esperado, e ele anuncia que o Senhor viria, mas que antes viria João Batista, né? Antes viria aquele que prepararia o caminho. Também aqui traz um contexto muito forte de que esse Messias que viria, quem pode suportar o dia da sua vinda? Porque Cristo iria fazer distinção, Cristo purificaria. E a gente precisa entender, como eu preguei em Apocalipse, os olhos de Cristo são como olhos de fogo. Não é no sentido fogo, mas no sentido de que purifica, de que conhece, de que, né? E aqui a gente também vai ver que o dia da vinda seria um dia que Cristo faria distinção, purificaria. A gente pensa que não, mas Deus ele faz distinção entre aqueles que são seus servos e aqueles que não são. Versículo 3 e 4 diz assim: ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor ofertas justas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade, como nos primeiros anos. É importante nós nos lembrarmos que Deus estava rejeitando a oferta que estava sendo oferecida para eles aqueles dias. Deus não estava aceitando mais o culto. E aqui o Senhor diz que vai purificar. Ele se assentará como ourives. Quem não sabe, ourives é que trabalha com ouro, faz aliança. Hoje é mais difícil você encontrar um ourives. Você vai na loja e compra uma aliança. Você vai a algum lugar, você já compra ela pronta. Né? Mas quem conhece o trabalho de ourives sabe que você pode ir no ourives, levar a sua aliança, ele vai e falar, olha, eu quero uma aliança diferente. Ele derrete a sua e faz uma aliança nova do próprio ouro, purifica ali o ouro, trabalha. E aqui a Bíblia diz que esse dia do Senhor seria como um dia que ele se assentaria como ourives. Então o ourives, ele purifica o ouro pelo fogo. Ele trabalha com o metal. Ao aquecer o metal no fogo, ele derrete e tira toda a impureza. Veja, irmãos, que o texto está dizendo que aquele que viria, que é Cristo Jesus, ele é quem purifica, ele é quem tira as impurezas. Às vezes, na igreja do Senhor, tem o joio e tem o trigo. O trigo está ali, o joio cresce junto. Nós queremos muitas vezes arrancar o joio, mas é o Senhor que purifica, é o Senhor quem tira. É o Senhor que é o ourives, aquele que se assenta, aquele que aquece o metal, que derrete para tirar toda impureza. É Ele que separa tudo que não faz parte do ouro, é o ourives. Ele pega e tira tudo o que não faz parte do ouro. Então aqui o contexto, queridos, de Malaquias capítulo 3, versículo 3 e 4, é um contexto de que Deus irá purificar, separar, começando pelo seu próprio povo. A gente vai ver, quando João Batista vem,
E ele começa a pregar e diz assim: eis que o machado está posto à raiz das árvores. Às vezes a gente não consegue compreender a dimensão, e a gente se imagina apenas um Deus de amor e um Deus que tolera tudo, mas a Bíblia não ensina isso. Deus é um Deus de amor, mas é um Deus santo, é um Deus justo. Deus é um Deus poderoso, cujos seus atributos todos são atributos santos. E ele traz aqui um contexto de que ele ia purificar, a começar pelos sacerdotes, a começar pelos levitas, pelo seu povo. Irmãos, Deus começa pela sua igreja, pelas pessoas que estão aqui. Deus é um Deus santo, sem santidade ninguém verá ao Senhor. Também aqui fica claro, no contexto desse texto, que Deus faria distinção entre aqueles que, a fim de que faria distinção entre o justo, iria purificar, a fim de que o culto a Ele fosse agradável novamente. E aqui me chama a atenção porque a impressão que a gente tem nos nossos dias é que só porque tem o nome de culto é algo que agrada a Deus. Só porque tem um tom religioso é algo que agrada ao Senhor. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Existe a forma de adorá-lo, existe a forma de cultuá-lo, existe a forma de se colocar diante do Senhor, e a forma é contida nas Escrituras. Deus é o centro do culto, o culto era para o Senhor, nós precisamos oferecer conforme a palavra de Deus ensina. E aqui a gente vê que o culto estava tendo um problema sério, e Deus iria purificar a fim de que o culto fosse agradável a Ele novamente. Imagina você, irmãos, quem já teve festa de aniversário aí? Uma festa de aniversário, você vai na festa, aí você chega lá, o bolo que está na mesa é um bolo que você não gosta. Se for para mim, nunca faça bolo de abacaxi. Eu não gosto de abacaxi no meio do bolo. Mas eu sei que tem um monte de gente que gosta. Eu não gosto. Imagina que a Juliana faz uma festa lá e põe um bolo cheio de abacaxi no meio para mim. Eu vou agradecer a festa surpresa, porque a gente tem que ser grato pelo cuidado, pela lembrança, mas não é aquilo que realmente eu gosto. Eu gosto de um bolo de chocolate. Aí eu vou tomar o refrigerante, tem lá o refrigerante Guaraná. Eu não gosto de Guaraná, irmãos. Não importa se é Antártica, que tipo de Guaraná que é. Eu não gosto de Guaraná, me faz mal, fico arrotando Guaraná. E aí tem lá de refrigerante só Guaraná. Aí eu olho para os convidados na festa, eu não conheço muitas pessoas que estão ali, nem sei quem é, tem um monte de pessoa que não faz parte da minha história, não tem ligação comigo. Vai ser uma festa de aniversário sem graça. Às vezes a gente vai oferecer um culto ao Senhor, claro que não é um bolo, aqui é só uma ilustração para que você entenda, e a gente começa a oferecer o que Deus não pediu. E a gente começa a adorar como Deus não ensinou que adorasse. E a gente começa a oferecer aquilo que Deus não pediu que oferecesse. E começa a reter aquilo que Deus pediu para oferecer. Então Deus iria purificar a fim de que o culto se tornasse agradável novamente. É preciso lembrar que Deus já havia dito que não estava se agradando dos sacerdotes. Por quê? Porque eles estavam ensinando coisas erradas. Porque eles não estavam ensinando a lei certa, porque eles não estavam oferecendo como Deus havia orientado os sacrifícios. Então Deus iria tirar do meio aqueles que não estavam honrando, aqueles que não estavam fazendo, cultuando Deus de qualquer maneira. Deus, Ele é misericordioso, mas perceba que existem momentos que Deus tira do meio da igreja algumas pessoas que estão levando a vida cristã de qualquer forma. Porque Deus é soberano. E às vezes a gente vê que Deus simplesmente tira uma pessoa e ela abandona a fé, e você fala, não é possível. Era uma pessoa tão crente. Mas Deus é aquele que conhece todas as coisas. E muitas vezes Ele dá uma chacoalhada na sua igreja. Ele nos chama a atenção para que o culto seja um culto agradável a Ele.
Deus estava purificando para que novamente a oferta do seu povo fosse agradável diante dele. E a gente vai ver um pouco do cumprimento disso, como eu disse, ali quando João Batista anuncia que o machado está à raiz da árvore. E ali também a purificação dos pecados acontecem em Cristo na cruz do Calvário. Então, a gente precisa entender isso. E quando Cristo morre na cruz, há uma distinção clara entre aqueles que servem e aqueles que não servem. A cruz, ela faz uma distinção entre aqueles que são filhos e aqueles que não são filhos. A cruz faz uma distinção entre os verdadeiros adoradores e as pessoas que são apenas religiosas. Há uma distinção muito clara. A gente tem visto nos nossos dias distorções de ideias, de cultos que agradam a Deus, quando fazem aquilo que Deus não pede. E eu insisto, e eu preguei isso na Igreja Batista Aliança, quando a gente estava plantando a igreja, a importância de um culto correto diante do Senhor, porque quando nós adoramos o Senhor de forma adequada, conforme as Escrituras, Deus recebe a nossa adoração e a gente se torna uma igreja sadia na presença dEle. Então, nosso culto precisa ser um culto agradável, um culto conforme a Bíblia ensina. O culto como era no Antigo Testamento, irmãos, estava no fim. Não existe mais sacrifício de animal, existe? Alguém vai trazer um cordeiro aqui? Se trouxer, você tem que dar aquele remedinho. Porque a pessoa tomou um balde de Rivotril. Porque não é isso que a Bíblia ensina. Esse culto ensinado antigamente, não é mais, estava no fim. A purificação não seria mais pelo fogo, em si, pelo meio do sangue de Cristo. E Cristo está deixando o conserto, Cristo está mostrando que Ele ia purificar. Olha o versículo 5 comigo, irmãos. Virei até vocês para juízo. Terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas, os órfãos, contra aqueles que torcem o direito dos estrangeiros, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Uma coisa que nós percebemos também quando a gente lê as Sagradas Escrituras, é que embora a salvação é pela fé, e a salvação é pela fé mesmo, e somente pela fé em Cristo Jesus, a nossa postura, a nossa vida, ela precisa expressar aquilo que a gente crê. Hoje pela manhã eu falei um pouco sobre Salmo capítulo 15, número 15, a partir do verso 5, e a gente viu ali quem habitará no tabernáculo do Senhor. E nós vimos qualidades peculiares que precisam fazer parte da vida do cristão. E aqui Deus começa a condenar atitudes que são contrárias à palavra de Deus. Deus apresenta algumas transgressões da lei que estava acontecendo. Por isso Deus iria purificar. Mas não só isso, Deus seria testemunha contra os ímpios, testemunha contra aqueles que não obedecem à sua palavra. Hoje, eu tenho costume de falar, hoje a gente pode obedecer ou não à palavra de Deus. Você pode escolher, levantar e falar, não quero isso para a minha vida. Você tem uma livre agência, assim podemos dizer, para rejeitar a palavra de Deus. Mas isso te torna réu dessa palavra. E todas as vezes que a gente ouve a palavra de Deus, e a gente se torna mais conhecedor dessa palavra, se a gente não cumprir, nós estamos sendo condenados por aquilo a qual nós estamos aprendendo. Por isso que quanto mais conhecimento, quanto mais é dado, mais é cobrado. E o Senhor está nos ensinando a forma certa de adorá-lo. O Senhor está nos ensinando como nós devemos nos comportar. E também o Senhor está trabalhando em todo o tempo, nos conformando à imagem do Filho,
e mostrando aquilo que nós não devemos fazer por amor a Ele. E é por amor, irmãos. A gente não serve um Deus do não pode, né? O que não pode fazer na tua igreja, não? A gente serve um Deus que a gente ama e por amor a Ele nós abandonamos aquilo que o ofende. É como um relacionamento que a gente tem com os pais, com o cônjuge, com a família. Você procura não fazer algo que chateie as pessoas que você ama. É ou não é verdade, irmãos? Às vezes você deixa de falar uma coisa para não ofender. Você se preocupa em honrar aqueles a quem você quer bem. Então aqui, Deus começa a descrever algumas coisas que estavam acontecendo ali. Estava vendo ali alguns pecados, por exemplo, estava vendo ali feitiçarias. Êxodo 22, 18 diz assim: não permitirás que uma feiticeira viva. Deus está mostrando, olha, está havendo transgressão da lei nesses lugares e eu vou vir e vou testemunhar. Está havendo adultérios. A Bíblia diz, Êxodo 20, 14, não adulterarás. E o Jesus está falando, olha, eu vou vir e vou testemunhar. E o testemunho de Cristo é um testemunho verdadeiro. Sabe o que estava havendo ali também? Pessoas que estavam jurando falsamente. Levítico 19, 12 diz, não jurareis falso pelo meu nome, profanando o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. De manhã eu falei aqui que a nossa palavra tem que ser o sim, sim, o não, não. Que a gente tem que até mesmo se sacrificar para cumprir aquilo que a gente fala. Que nós como cristãos precisamos falar a verdade e nunca mentir. E a gente vê que ali estava acontecendo juramentos falsos, mas pasmem, nós vemos juramentos falsos nos dias de hoje, muitas vezes no meio da igreja, e nós precisamos não jurar falsamente. Isso é um quebrar da lei do Senhor. Outra coisa que estava vendo ali era a retenção do salário. Olha o que diz aqui. Contra os que oprimem os trabalhadores. Levítico 19, 13. Não oprimirás o teu próximo, nem roubarás. O pagamento do diarista não ficará contigo até a manhã seguinte. Estava vendo aqui exploração. Estava vendo aqui retenção do salário. Estava vendo aqui exploração. E Deus está falando, olha, eu vou ser testemunha contra isso. Estava acontecendo aqui também, irmãos, opressão à viúva e ao órfão. A viúva e o órfão estavam sendo oprimidos. Êxodo 22, 22. Nenhuma viúva nem órfão afligireis. Nós precisamos cuidar das viúvas, precisamos cuidar dos órfãos, precisamos manifestar amor e cuidado, não afligir. E estava tendo mais uma coisa aqui que Deus condenava. Estavam torcendo o direito dos estrangeiros. Ou seja, estava havendo um tratamento injusto a um estrangeiro. Êxodo 24, 17. Não violarás o direito do estrangeiro nem do órfão, nem tomarás como penhor as roupas de uma viúva. Então Deus está condenando práticas que estavam acontecendo e dizendo que seria testemunha. João vai dizer assim, filhinhos, não pequeis. Se pecais, vós tem um advogado junto ao Pai. Hoje, Cristo é o nosso advogado junto ao Pai. E nós podemos nos proteger, nós podemos adentrar na presença do Pai por meio do Filho. Mas, naquele dia, não só na vinda que ele está falando aqui, mas no dia que nós comparecermos diante de Deus, nós poderemos ter alguém que nos justifica diante do Pai, que vai entrar em nosso lugar, ou seja, nós vamos entrar por meio dele,
ou nós poderemos ter uma testemunha verdadeira de que rejeitemos a palavra do Senhor. E o Senhor diz assim: e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Nós precisamos temer o nosso Deus. Não é assim? Eu estava lendo Jeremias, não sei se foi ontem ou antes de ontem, um dos capítulos, eu estou lendo o livro de Jeremias agora, e aí eu vi lá Deus mandando Jeremias pegar algumas pessoas ali e levar para o tabernáculo para tomar vinho. E aí quando ele leva lá numa das câmaras do templo ali, e aí manda Jeremias oferecer vinho para eles. E aí eles falam: olha, nós não podemos beber, nós nunca bebemos vinho e nem poderemos beber, porque o nosso pai nos orientou e disse: nem cultiveis o vinho, nem bebereis o vinho. E aí o Senhor fala: está vendo? Eles obedecem às leis, aquilo que o pai ensinou, e vocês, meus filhos, não obedecem àquilo que eu vos mando. Estão idolatrando, estão isso, estão aquilo. Às vezes a gente obedece à lei, obedece às regras, obedece ao costume de um determinado lugar, mas quando se trata de Deus, a gente não o teme. Quando, na verdade, nós devemos temer a Deus sobre qualquer outra coisa. É como a mãe, que o filho faz arte em casa, e a mãe fala assim: você vai ver a hora que o seu pai chegar. Não, por favor, não. Não conta para o pai o que eu fiz. O filho está o quê? Temendo. Né? Claro que não no sentido do medo, mas no sentido do respeito, eu digo aqui. Nós precisamos temer diante do nosso Deus. Aí o versículo 6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Deus está falando: olha, essa é a razão de vocês não serem destruídos. O culto agora não seria mais como no Antigo Testamento. O culto agora seria por um novo sacerdócio, um sacerdócio puro, um sacerdócio santo, o sacerdócio de Jesus Cristo, aquele que é o único caminho, aquele que é o único intermediador. João 14,6 disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. 1 Timóteo 2,5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então Deus está nos mostrando que o culto agora é por meio de Cristo. E um dos seus atributos é a imutabilidade. Ele é um Deus que não muda, ele é imutável. E essa é a razão de nós vivermos. Porque se Deus olhasse para nós sem a misericórdia, nós já teríamos sido consumidos, irmãos. Lamentações 3:22 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E graças a Deus pelas misericórdias de Deus. E por Deus ser imutável e as suas misericórdias não têm fim, é que nós não somos destruídos. Deus não muda. Deus manteve a aliança dele com o povo de Israel. Deus purificou o seu povo de geração em geração. E hoje, através da união nossa com Cristo, nós podemos adorá-lo e louvá-lo. Mas a gente vê hoje, irmãos, com perdão da expressão, que Cristo tem sido colocado de lado muitas vezes em nossas vidas. A gente vê hoje que muitas vezes, muitas igrejas usam de apetrechos para fazer a ligação do homem com Deus, quando na verdade somente Deus é o mediador da nova aliança. Somente Cristo pode exercer esse papel. Não existe outro intermediador. Cristo é o único mediador entre nós e o Senhor. E o nosso culto não é mais a moda antiga, como no Antigo Testamento, mas o nosso culto agora é por um novo sacerdócio, o sacerdócio de Cristo. E glórias a Deus por isso. Dessa maneira, eu quero fazer aqui 4 aplicações rapidamente. Primeiro, jamais nós podemos cultuar ou oferecer algo a Deus de qualquer forma que
de maneira que a Bíblia não ensina, achando que porque tem, de certa maneira, um contexto religioso, isso está adorando. Não, Deus deixou nas Sagradas Escrituras como nós devemos cultuá-lo. Jamais oferecer algo a Deus que Ele não ensina. Segundo, Deus não busca pessoas com práticas religiosas. Nós podemos ser religiosos sem verdade. Nós podemos ter costumes sem verdade. Deus busca verdadeiros adoradores. E a gente vê isso no diálogo de Jesus com a mulher samaritana, quando ele diz: em verdade vos digo, que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, não qualquer adorador, não qualquer pessoa. Irmãos, é em espírito e em verdade, é com tudo aquilo que nós somos. Não tem como a gente ser cristão pela metade. Não tem como a gente ser apenas religiosos. Deus conhece o mais profundo do nosso coração e Deus sabe aquilo que nós estamos oferecendo a Ele. O nosso culto a Deus, terceiro, é a expressão de amor e de fé da sua igreja diante da sociedade. As pessoas olham e veem como nós tememos e adoramos o nosso Senhor. Não pode ser de qualquer maneira. Não deve ser de qualquer forma. Não deve ser de qualquer jeito. Nós não podemos colocar Jesus de lado durante a semana e só lembrar dele no domingo. Nós não podemos colocar Jesus de lado no culto público. Nós não podemos colocar o homem no centro da adoração. Cristo é o centro da adoração. E o culto não é para o homem, o culto é para Deus. E por último, somente pessoas que nasceram de novo podem, de fato, oferecer culto a Deus de forma agradável. Se ela realmente não teve um encontro com Cristo, ela não pode oferecer, mas se o Senhor a salvou, ela vai aprender pela palavra a oferecer um culto verdadeiro e agradável ao nosso Senhor. A gente tem costume, muito pelo país que a gente vive, pela tradição e cosmovisão católica, a achar que é porque tem uma coisa religiosa, isso de alguma maneira agrada a Deus. Não. Não é uma Bíblia na mesa do teu escritório que você trabalha que dá testemunho da verdade. A Bíblia fechada lá não tem sentido algum, né? Você tem que ler e praticar. Não é um adesivo no seu carro com um versículo que te faz um cristão. Não é frase do caminhão que você dirige que te faz um cristão. Quantos caminhoneiros têm uma frase de Jesus ali, alguma coisa religiosa, e te fecha na rodovia, e te xinga, e arruma encrenca com você no trânsito? Quantos patrões, às vezes, usam a palavra de Deus para constranger, para de alguma maneira distorcer o direito do trabalhador? Quando a Bíblia ensina justiça, ensina fidelidade, como eu tenho ensinado, o nosso culto, aqui é o nosso culto público, mas em todo o tempo nós estamos cultuando ao Senhor com a nossa vida. Parei no Farol, acho que ontem, e o rapaz veio. Eu comprei, irmãos, que eu fiquei constrangido de não comprar, não teve como não comprar a mexerica do rapaz. Porque ele chegou e falou: eu senti que era para o senhor comprar. Compra a mexerica. Paga depois. Eu falei: não quero, muito obrigado. Não, é para você comprar, você paga com o Pix depois. Eu senti de Deus. Deus vai te abençoar. Deus vai te multiplicar. Deus, não dava nem tempo de eu falar: vai daqui essa mexerica logo. Aí parei o carro para fazer o Pix para ele, né? Mas às vezes, irmãos, as pessoas pensam que ser cristão é isso. Não é. Ser cristão é cultuar, é viver a palavra, é oferecer a Deus o que de melhor nós podemos oferecer a um Deus santo, é oferecer um culto agradável diante do Senhor, é buscar obedecer e fazer aquilo que Deus tem nos ensinado. Amém?